Olá pessoal, olá a todos. Passando aqui para gravar um vídeo e falar de um assunto que é bem interessante, que é sobre a síndrome de burnout. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre. Ela é uma síndrome ou uma doença que é específica na área laboral, né, na questão do trabalho. Ela atinge especificamente as pessoas que estão em um trabalho específico, né? Estão lá trabalhando e dependendo como essa pessoa está nesse trabalho, ela desenvolve essa síndrome. Então é importante falar sobre burnout, porque nós como pastores não deixa de ser um trabalho. E às vezes é um trabalho assim desgastante e exige muito do pastor. Lidamos com um grande excesso de cobranças e até às vezes a gente se anula, nos anulamos para nossa família para assistir a família dos outros, né, dos outros membros de outras famílias. Então é importante a gente falar um pouco sobre isso. E se a gente fosse definir de grosso modo o que seria burnout, burnout é uma exaustão emocional, gera um desgaste no indivíduo e ele emocionalmente ele fica totalmente descompensado. Então, e a gente percebe que isso acontece muito dentro da igreja, especificamente com a pessoa do líder, com a pessoa do pastor. Então a síndrome de burnout, ela recebe algumas influências, né? Ela recebe algumas influências e que a gente pode considerar como um fator de risco para que esse indivíduo ele venha, esse pastor, estou falando especificamente para o pastor, possa desenvolver essa síndrome. Então, por exemplo, um dos fatores de risco que a gente poderia colocar aqui, o trabalho em excesso. Por exemplo, não existe uma carga horária para o pastor dentro da igreja, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho pastoral. Não existe uma carga horária. A gente não tem 8 horas diárias de trabalho, podemos dizer assim. Mas o pastor ele é aquele que trabalha 24 horas, podemos dizer 24 horas, até porque às vezes à noite, de madrugada, o pastor é acionado para fazer uma oração por alguma família, por algum membro. Então essa carga de trabalho excessiva pode provocar nessa pessoa, nesse pastor, essa síndrome de burnout. Outra coisa que a gente poderia também colocar aqui como fator de risco seria as recompensas ou a falta dela, né? O reconhecimento suficiente. Então isso também acarreta e coopera para que esse pastor, esse líder, ele venha desenvolver essa exaustão emocional. Outro fator de risco seria a falta de controle, né, sobre a propriedade de trabalho. Às vezes essa pessoa ele perde totalmente o controle daquilo que ele está fazendo, né? Às vezes por deixar livre demais, por dar essa liberdade demais para algumas pessoas, ele perde, e quando ele vai correr atrás para tentar controlar, trazer novamente para o eixo, trazer por controle aquele serviço o qual ele está fazendo, ele não consegue mais. Então isso gera, né? Aí ele vai se esforçar além do normal para tentar trazer um controle para aquele ambiente de trabalho onde ele está inserido. Então essa falta de controle sobre o lugar onde ele trabalha. E outro fator de risco que a gente poderia também aqui detalhar seria estar em uma função que não acomoda quem a pessoa é. Isso aqui é bem interessante, esse ponto, né? E é um fator de risco bem interessante, que às vezes determinadas pessoas assumem um lugar para trabalhar, assumem um lugar para atuar, que de fato ele não se identifica com aquilo. Aí fica forçando a barra, quando esse trabalho ele não está sendo desenvolvido como deveria ser, não está dando frutos como deveria dar, ele fica se cobrando, né? Fica fazendo altas cobranças, fica se julgando por isso, por aquilo, e isso é muito importante, porque esse indivíduo ele pode desenvolver essa exaustão, né? Essa exaustão emocional. Então
é preciso a gente estar atento para esses fatores de risco que a gente pode aqui dizer. Então, quando o indivíduo ele desenvolve, ou seja, ele está para desenvolver a síndrome de burnout, alguns sinais específicos começam a aparecer na vida desse profissional, na vida desse pastor, na vida desse líder. E a gente vê alguns sinais, tanto cognitivo como comportamental e psicológicos. Então, um dos sinais que a gente poderia aqui já apresentar, falar, seria esse indivíduo ele não tem um sono reparador. Isso já é um sinal de exaustão emocional. E a gente sabe o quanto o sono ele é importante para o indivíduo, né? Então, quando esse sono ele não é reparador, a gente vai sentir no outro dia. Pesquisas foram feitas e é importante a gente aqui detalhar que o sono reparador ele está entre 7 a 8 horas por noite. E quando esse sono ele é desenvolvido pelo indivíduo, o nosso cérebro ele libera uma substância chamada melatonina, que ela regula o humor do indivíduo. Então é importante, se você não está tendo um sono reparador, por mais que você durma 8 ou 9 horas por noite, mas no outro dia você acorda se sentindo cansado, com seu corpo pesado, então isso já é um sinal de alerta. Outro sinal de esgotamento emocional para síndrome de burnout é a queda da produtividade. Você não está produzindo mais ali onde você está, né? Você está fazendo de qualquer jeito, porque você não sente mais prazer naquilo, você não sente mais alegria em fazer aquilo, então a produtividade ela fica prejudicada. Outro sinal que a gente pode falar aqui, e esse sinal é da área cognitiva, é memória fraca. E as pessoas não começam a lembrar, esquece com muita facilidade das coisas, está fazendo algo aí, esquece, rapaz, eu estava fazendo algo, não lembro mais, ou eu ia fazer algo e não estou mais lembrando do que eu ia fazer. Então atinge também a memória. Outro sinal aqui seria vontade de chorar, né? Esse choro fácil. A síndrome de burnout ela também já vem sendo comparada com a síndrome depressiva, porque alguns sinais que se manifestam na síndrome de burnout também está na depressão. Então esse choro fácil já é um sinal de alerta para você procurar um profissional, para você se cuidar mais com a sua vida, cuidar mais da sua vida, cuidar mais da sua saúde mental. Então, não ter vontade de sair. Esse indivíduo ele perdeu, né, a vontade por atividades que anteriormente eram prazerosas. E a gente chama isso de anedonia. É aquele indivíduo que perdeu a vontade de se divertir, perdeu a vontade de fazer coisas que anteriormente gerava prazer nesse indivíduo. Então, isso são sinais que apontam, né, que já acende aí o farol amarelo, para a gente ficar esperto. Se algum desses sinais estão sendo manifestados na sua vida, já é importante você ficar um pouco preocupado e procurar um profissional. E outros sinais que apontam para esse esgotamento emocional, para a síndrome de burnout, são os pensamentos negativos, né? A mente desse profissional, desse pastor, desse líder, está sempre com pensamentos negativos, não vai dar certo, o meu ministério vai fechar, a minha igreja não está indo bem. Então esses pensamentos eles fluem com uma certa naturalidade. Então esse pensamento negativo estará sempre ativa na mente desse líder. E outro sinal que a gente poderia aqui falar para a gente encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, seria a falta de foco e consistência. Então esse indivíduo ele não consegue mais focar em uma determinada atividade, em um determinado momento ali no seu trabalho, ele não foca, a sua atenção está sempre dividida, ele não consegue sustentar a atenção naquilo que está fazendo por muito tempo e ele começa a dividir a atenção com outras coisas. Então, isso são algumas coisas que a gente compartilhou aqui sobre a síndrome de burnout, e é importante a gente saber de uma coisa: mesmo nós, como servos de Deus, como pastores e como líderes de ministério, nós podemos, de certa forma, adoecer mentalmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não cairmos em uma depressão, para não cairmos numa síndrome de burnout e prejudicar o nosso trabalho no reino de Deus.
Então eu gosto muito da palavra prevenção, né? Cuidar antes que esse adoecimento ele se manifeste de forma mais ativa, de forma mais efetiva na vida desse indivíduo, desse pastor. Eu gosto muito de uma palavra que diz que o preço do cuidado é menor do que o preço do reparo. Então vamos nos cuidarmos, vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar da nossa saúde mental, porque a saúde mental ela é muito, muito importante na vida do ser humano, na vida de todos. Ok? Fica aí um abraço para todos e em um outro momento a gente compartilha mais coisas sobre alguns sinais sobre a síndrome de burnout. Um grande abraço.